Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? Quando nos deparamos com algo que não conseguimos explicar, logo recorremos à ciência para nos ajudar a dar um sentido às coisas. Mas existem eventos e coisas tão misteriosas espalhadas pelo mundo que até mesmo a ciência é incapaz de explicar, pelo menos até agora. E são essas descobertas misteriosas que te mostraremos hoje. Mas antes de começarmos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. As espadas Ulfberht. Os vikings são incrivelmente misteriosos e fizeram grandes conquistas. Embora a era viking tenha terminado há mais de 1000 anos, ainda temos muitas relíquias daquele período espalhadas pelo mundo. Um exemplo são as espadas Ulfberht, relíquia que deixam os cientistas perplexos. Estas espadas de 2 gumes eram usadas pelas tribos vikings do norte da Europa, mas o que as tornam tão especiais é como foram feitas. A composição do carbono é perfeita, o que faz a lâmina ser forte e não quebrar nem dobrar facilmente. Estas incríveis lâminas não eram usadas por qualquer viking, apenas os membros da elite as possuíam. Estima-se que elas custam cerca de $24 mil nos dias de hoje. E mesmo com toda a modernidade, os especialistas não conseguem recriar estas espadas fantásticas. E os cientistas ainda estão intrigados e não sabem como os ferreiros antigos foram capazes de fazer lâminas tão impressionantes. Até agora, só podemos admirar e quem sabe um dia recriá-las. Anomalia gravitacional na Antártida. Debaixo do gelo da Antártida foi descoberto um objeto supostamente maciço, causando interferências gravitacionais. A gigantesca e misteriosa anomalia foi descoberta em uma área chamada Wilkes Land por um satélite da NASA em 2006. Foi quando então os cientistas detectaram alterações gravitacionais que indicaram a presença de um objeto enorme encontrado no fundo de uma cratera de impacto. Seria algum corpo celeste localizado nesta área? Ou algum objeto não identificado que se acidentou na região? As Forças Armadas não deixam ninguém nem sequer sobrevoar o local. Até hoje, os cientistas não fazem ideia de como descobrir o que exatamente está enterrado sobre a espessa plataforma de gelo. As teorias são muitas. Os cientistas acreditam que se trata de um super asteroide cheio de níquel que caiu na região. Teóricos afirmam que se trata de uma base alienígena encoberta pelos governos. E alguns até acham que por lá está escondida a Atlântida com seu cristal mágico. Mas por hora só temos perguntas e teorias e nada de respostas. E você, o que acha que está escondido debaixo do gelo da Antártida? Os ratos suicidas. Esta imagem dá um pouco de calafrios. Se trata de um fenômeno raro que acontece no mundo animal. Isso acontece quando um bando de ratos se amarram pelas caudas e acabam morrendo devido à restrição em seus movimentos. E o que estamos vendo aqui é esta estranha carcaça, quase ritualística, de um bando de ratos. Os cientistas ainda não foram capazes de explicar este estranho fenômeno, mas alguns levantaram a hipótese de que poderia ser um efeito congênito, raro, que ocorre em baixas temperaturas, onde os ratos se aconchegam para compartilhar o calor. Outra teoria é que se trata de algum tipo de líquido adesivo que é produzido pelo rato e ainda desconhecido. Então eles se grudam pelas caudas uns nos outros até a morte. Encontramos poucos destes exemplos, mas ninguém tem uma resposta sólida. O que você acha que acontece com estes ratos? O meteorito marciano. Catalogados, a Terra já foi atingida por 6.100 meteoritos capazes de alcançar o solo. A maioria deles são normais e provavelmente adicionados a alguma coleção de alguém que teve sorte em encontrá-los. Mas, em 1984, um meteorito chamado ALH 84001 se chocou com a Terra, datada de 4.100 bilhões de anos atrás. Esta rocha era bem comum. Os cientistas então examinaram e encontraram algo muito estranho em sua superfície: sinais de bactérias fossilizadas. E depois de inúmeros estudos feitos em laboratórios, ainda não existe uma resposta conclusiva sobre o que é e se poderia ser realmente uma impressão de vida bacteriana ou apenas uma formação geológica incomum.
A comunidade científica do mundo todo afirmam que as amostras batem com amostras de rochas de Marte e esperam ansiosos para que análises mais avançadas surjam para obtermos mais respostas. 2 objetos misteriosos no espaço. Objeto CFB-DSIR 21490403, ou mais conhecido e classificado como CF-21. Certamente ele é uma das coisas mais difíceis de entender no espaço. A princípio, acreditava-se que este peculiar corpo celeste era um planeta errante, expulso de seu sistema pela força gravitacional de outros planetas ou de alguma estrela. E ele foi encontrado a 100 anos-luz da Terra por uma equipe internacional de astrônomos. Este objeto é muito misterioso. CF-21 brilha no infravermelho, o que significa que ele irradia calor no espaço. E os cientistas não conseguem explicar como um planeta errante sem uma estrela pode ser quente. De qualquer forma, após observações mais detalhadas com a ajuda do enorme telescópio europeu do Chile, do Observatório do Canadá, da França, do Havaí, do telescópio Spitzer, com o uso do efeito Parallax, que calcula longas distâncias com precisão, foi descoberto que CF-21, em menos de 2 anos, passou de 100 para 70 anos-luz da Terra, e ninguém sabe como. Nosso próximo objeto, não menos estranho e também inexplicável, é o Kelt 11b. É um planeta com a composição semelhante ao polietileno. Este exoplaneta gigante, a 320 anos-luz da Terra, está incrivelmente inchado e ele é 40% maior do que Júpiter, mas tem apenas a metade de sua massa. E além da sua densidade incomum, Kelt 11b se destaca por algo mais. Em pouco tempo, ele desaparecerá. Afinal, este planeta gira em torno de sua estrela, Kelt 11, que está em processo de se tornar uma gigante vermelha. Os cientistas afirmam que este planeta é o menor em massa já encontrado e não fazem nenhuma ideia de sua real composição. Com toda certeza, se trata de algo muito, mas muito leve. Pegadas de humanos e dinossauros. Esta descoberta foi feita no Texas, onde existem centenas de pegadas de dinossauros. Pesquisadores encontraram tamanhos diferentes de pegadas no leito de um rio, mas algumas não combinam com pegadas de dinossauros. E os cientistas acreditam que algumas são de humanos. O mais impressionante é que ambas são da mesma época e estão lado a lado. Então quer dizer que este é um sinal de que os humanos e os dinossauros existiram na mesma época? Os cientistas não conseguem explicar. E você, o que acha? A Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, ou a Bíblia do Diabo, é um longo manuscrito do século XIII, da Boêmia, uma das terras históricas da República Tcheca. O manuscrito é bem conhecido pelo seu tamanho e por uma impressionante representação do diabo em uma página inteira. A verdade é que ela surpreende os especialistas por várias razões. É bem provável que esta imagem assustasse as pessoas na Idade Média, mas hoje em dia ela parece até meio engraçada. O livro pesa mais de 70 quilos e foi feito de 160 peles. Reza a lenda que o Codex Gigas foi escrito por um monge e que, após receber uma sentença de morte, fez um acordo com o diabo. Com sua ajuda, então, o monge escreveu o livro em uma só noite, enquanto o próprio diabo pintou seu autorretrato. Bom, parece que o diabo não era muito bom de desenho. E por incrível que pareça, a caligrafia do livro é notavelmente precisa e constante, como se tivesse mesmo sido escrito em um curto intervalo de tempo. No entanto, os cientistas acreditam que este trabalho levaria de 5 a 30 anos se escrito sem interrupção. E tudo isso sem nenhuma mudança na caligrafia. Mas como isso é possível? Ninguém sabe explicar. Durante séculos, cientistas e especialistas fizeram a si mesmo as mesmas perguntas. Com que propósito tal livro foi criado? E quem o criou? E acredita-se que a chamada Bíblia do Diabo tem um apelo verdadeiramente diabólico. E todo mundo que a vê ao vivo sente isso. Rochas com formas de baleias. Aqui é um lugar bem misterioso, localizado na Tailândia, e essas formações também. Localizadas na província de Biakan, essas rochas lembram muito baleias.
como se fossem 3 baleias nadando lado a lado na floresta. Teoriza-se que estas pedras lisas e arredondadas são resultado de constantes chuvas tropicais e ventos fortes. Mas isso então levanta a questão: por que arredondadas? Os cientistas não sabem explicar e dizem que se trata de uma só rocha que constitui essas 3 estruturas de baleia. E que suas formas circulares e lisa é devido à ação humana de civilizações antigas. Mas tudo isso são apenas teorias, sem prova alguma. Outra teoria ainda mais interessante e menos plausível é que se trata de parte dos fósseis de criaturas marinhas antigas que morreram nesta região. Se isso fosse verdade, imaginem o tamanho dessas criaturas quando estavam vivas. É bem difícil acreditar que tais coisas realmente existem. Bom, este é o nosso glorioso planeta, cheio de mistérios e fenômenos inexplicáveis. E este foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!